Saudações, pessoal do TFM, tá? Do segundo ano, aqui é o professor William e a gente vai começar a nossa primeira videoaula nesse formato, falando sobre a parte de equilíbrio do corpo extenso e equilíbrio do ponto material, tá bom, pessoal? Então, para entender esse conceito, vão ser uma sequência de 3 ou 4 aulas falando sobre equilíbrio do ponto material, definição de torque e equilíbrio rotacional e tombamento, tá bom, pessoal? E agora, você deve estar perguntando, por que estudar isso, tá? Por que a gente precisa estudar isso? Por que o William está querendo nos ensinar equilíbrio rotacional, equilíbrio do ponto material no meio da quarentena do coronavírus, né, pessoal? Então, vamos ver o porquê. O entendimento de equilíbrio de corpos ele pode ser importante nessa situação que está ilustrando o vídeo e tem o probleminha ali do lado que pode ser feito em sala de aula. O que? Saber dimensionar corretamente a força que o guindaste, posicionar o teu guindaste para o levantamento, o içamento de uma máquina, do componente ou de uma caixa, tá, pessoal? Então, o que pode acontecer quando, se não dimensionado corretamente, teu guindaste tomba. E isso pode levar a problemas sérios, né, pessoal? Então, é uma coisa que a gente precisa saber dimensionar corretamente. E para entender tudo isso, a gente tem alguns conceitos básicos, tá bom, pessoal? Então, o primeiro conceito básico importante é o conceito de centro de massa, tá bom, pessoal? Então, eu vou sublinhar aqui centro de massa, tá? O que é o centro de massa, pessoal? Centro de massa ele é definido como um ponto no qual é concentrada toda a massa de um corpo, um conjunto de corpos. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem o teu guindaste ali, todo aquele guindaste ele tem uma massa. Mas para a gente poder entender como esse corpo vai se funcionar o equilíbrio, tu representa toda a massa daquele guindaste em um único ponto, no seu centro de massa. E todas as forças que atuam nesse sistema, elas são representadas no teu centro de massa. Então, o teu centro de massa tem que estar em equilíbrio, tá? Então, dentro da estática, como a gente estuda o equilíbrio, a gente vai analisar o equilíbrio, o somatório de forças em sempre um único ponto no seu centro de massa ou algum ponto de interesse que pode ser um nó, por exemplo. Se a gente está, por exemplo, carregando uma peça que tem muitos fios, faz sentido a gente analisar o nó que conecta todos esses fios para uma análise de forças, tá? Construção do diagrama de corpo livre ali, das forças atuantes no teu sistema, tá bom? Então, num sistema de regamento, a gente vai precisar para o equilíbrio estático que a resultante nos eixos x e y de somatório das forças que estão atuando tem que ser zero, tá, pessoal? Então, a gente vai ser vantajoso isolar esse nó para aplicar o diagrama de forças para resolver o problema, tá bom? E muitas vezes a gente vai precisar decompor as forças em eixo x e y para isolar cada uma delas e conseguir atuar e resolver o problema da maneira correta, tá? Então a gente vai ver agora que para equilíbrio do ponto material a gente tem a condição de equilíbrio que é que o somatório das forças atuantes tem que ser zero, tá? Nas aulas passadas, em sala, a gente calculava uma resultante que não necessariamente tinha que ser zero, ela podia ser direcionada para algum lado. Agora, a gente vai sempre calcular que a resultante final tem que ser zero para a situação do corpo estar em equilíbrio. Então, vamos aprender na prática. Então, vamos olhar um primeiro exercício, tá, pessoal? Então, na figura, o corpo de peso 120 N, ele encontra-se em equilíbrio suspenso por um conjunto de 3 fios ideais, A, B e C. Calcule a intensidade das trações em cada um dos fios, respectivamente, A, B e C, né? Então, ele nos fornece aqui o ângulo de θ no problema, tá? Então, a gente tem uma força em ângulo, a gente tem θ aqui. Então, TC ele está em ângulo
e ele nos forneceu o seno θ e o cosseno θ. E o porquê que ele nos forneceu? Para a gente fazer a decomposição desse vetor TC aqui num TCX aqui, para a gente decompor isso no eixo X. Então aqui a gente vai ter um vetor X aqui, tá? Meu retorno não ficou bem certinho, né, pessoal? E um vetor aqui também. Então a gente vai ter a decomposição nesse sentido. Então, olhando o teu problema, pessoal, a gente já vê que como no eixo Y a gente só tem A, então a gente vai ter TA e a gente tem o corpo aqui de 120, tá? Então TA vai ser 120 pela posição e pelo diagrama, tá? E agora a gente constrói o diagrama de corpo livre. E a gente decompõe essa nossa força TC aqui em uma componente X, TCX aqui, pessoal, e uma componente Y, TCY. E o que a gente consegue inferir, olhando o teu sistema de decomposição das forças? Que TCY tem que ser igual a TCA, tem que ser igual a TA, desculpa. Por quê? Porque são as únicas forças que estão atuando no eixo Y. Tem TCY e TA. Então, TC, vamos calcular TCY. TCY vai ser TC, que é a força de referência, vezes o seno do ângulo. Está oposto, está separado, seno. Tá? Então, TC vezes seno de θ, que é 0,6, é igual a 120. Então, o teu TC vai ser igual a 200. Beleza, agora eu tenho TC. Agora eu preciso descobrir o TB. Qual que é a relação de TC com TB? TB é igual a TCx. E TCx é TC cosseno de θ. Então, TB vai ser igual a 200 vezes o cosseno de θ. Então, o teu TB vai ser 160, tá bom? Então, pessoal, rapidamente a gente decompôs a força TC e definiu a sua equivalente para que o somatório das forças seja zero. Então, logo mais eu vou estar disponibilizando uma lista com esse tópico para vocês, tá bom, pessoal? Lembro, todos vocês, fiquem em casa.